Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E já tem a prévia da escalação do Flamengo para esse jogo super importante contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo precisa vencer para se isolar na liderança do campeonato. Já deixa aí nos comentários o seu palpite pro jogo de hoje, que quem acertar eu trago no próximo vídeo. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. E pensar nos próximos jogos, né? Aliás, próximos jogos, né? Hoje tem Flamengo e Cruzeiro, hein? Ao vivo no Sport TV, 8h30 da noite, é um jogaço. Flamengo, líder do Brasileirão. Cruzeiro tá em terceiro, tá na cola, tá brigando também pela liderança. Débora Gares fala direto do Maracanã, trazendo pra gente as informações do Flamengo para esse jogo de hoje. Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Ingressos já esgotados, o Maracanã vai estar lotado para empurrar o líder Flamengo, para que se isole cada vez mais nessa liderança do Brasileirão. Não pode deixar o Cruzeiro encostar. O técnico Felipe Luiz conta com praticamente todo o elenco, inclusive o lateral Ayrton Lucas, que volta após cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que foram substituídos no intervalo do jogo contra o Corinthians, não preocupam, então ele pode usar força máxima. Provável escalação tem o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro na defesa. No meio-campo, Jorginho, Saul e Arrascaeta brigando pela artilharia do Brasileirão, tá com 14 gols, atrás do Caio Jorge, que tem 15. E lá na frente, Plata ou o Carrascal, que jogou muito bem contra o Corinthians, deu as assistências para os 2 gols do Flamengo naquela vitória. E também o Samuel Lino e o Pedro. Bola rolando a partir de 8h30 da noite, com transmissão ao vivo no Sport TV. Promete ser um jogaço, Escobar. Boa tarde para você, meu amigo. Débora Gares, hoje no Maracanã, mas atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, grande Débora, gente boa. Cruzeiro vale muito aí na ponta da tabela. A gente volta lá para o Rio de Janeiro. Rafa Marques está de volta para falar conosco aqui no Sport Center agora sobre o Mengão, que é líder do campeonato e tem oportunidade para seguir pontuando e seguir abrindo vantagem aí na ponta da tabela. Certo, Rafa? Seja bem-vindo de volta. Certo, sim, Suman, obrigado. Mais uma vez um abraço ao Dom, que também ao Jailson. Aconteça o que acontecer essa noite aqui no Maracanã, o Flamengo será líder do Campeonato Brasileiro ao final da rodada 26. E depois dela faltarão 12, mais aqueles jogos todos que estão adiados, né, que estão sendo reprogramados ao longo das próximas semanas, para que todo mundo chegue no final do campeonato, mais ou menos em condições de ninguém ter desvantagem no número de partidas nas rodadas mais decisivas. O jogo logo mais não é 7h30, não é 7, não é 9, não é 9h30, é 8h30. Como diria aquele velho repórter de quem o Jailson era muito fã e vivia escutando no rádio. 8h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam aqui no Maracanã pelo complemento da rodada 26 do Campeonato Brasileiro. E a ótima notícia para o técnico Felipe Luiz é que ele tem praticamente todo o elenco à disposição. A gente coloca um asterisco, né? Porque o Pulgar não joga desde a partida contra o Bayern pelo Mundial de Clubes, no dia 29 de junho. Mais de 3 meses sem ter condições de jogo. Então nem dá para dizer que o Pulgar hoje é um desfalque. Nas demais posições, nos demais nomes do plantel, todos estão à disposição para o jogo dessa noite. E essa é uma oportunidade para a gente entender de fato qual é o Flamengo ideal na cabeça do treinador. Quem é o lateral esquerdo titular? Alexandro, Vinha ou o Ayrton Lucas, que volta a ficar à disposição? Quem ocupa o lado direito do ataque? Plata, Luiz Araújo ou Carrascal, tendo uma oportunidade de repente de ser titular? A dupla de zaga é mesmo Léo Pereira e Léo Ortiz, ou Danilo pode reaparecer numa condição mais favorável para ser o efetivo da equipe? Enfim, perguntas que só serão respondidas quando o Felipe Luiz divulgar a escalação oficial para o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo tem a expectativa, mais uma vez, de um grande público aqui no Maracanã, como normalmente acontece nos jogos, não só de Conmebol Libertadores, como também de Campeonato Brasileiro, e defende, logo mais, o rubro-negro, uma invencibilidade de 11 partidas no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi aquela para o Santos, na Vila Belmiro, no dia 16 de julho. E faz tempo, né, Suman? Valeu, Rafa. Muito obrigado pelas informações. Já, já. Obrigado mais uma vez aos dois. Agora é hora de chamar a Débora Gares, direto do Maracanã, já trazendo a expectativa do Flamengo e Cruzeiro de hoje. Jogo que vai fazer a gente entender como é que fica essa briga, né? São 2 dos 3 postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Débora, bom dia.
Tudo bom, Barreto? Bom dia para você, Coutinho, Éboli, todo mundo ligadinho com a gente. São 4 pontos separando os dois times na tabela nesse momento, né? Ainda que o Flamengo tenha menos jogos que o Cruzeiro. É o líder da competição. O Cruzeiro está em terceiro lugar agora porque o Palmeiras, com a vitória de ontem, assumiu a vice-liderança. Mas é um jogo importantíssimo, né? Nessa briga pelo topo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo querendo se afastar, querendo ter distância para esses concorrentes. E é um jogo com tanta expectativa que os ingressos já estão esgotados, viu, Barreto e amigos? Expectativa de 70 mil torcedores logo mais para empurrar o time, para continuar nessa liderança, para ganhar essa gordura. E expectativa também de que o rubro-negro possa utilizar força máxima nesse jogo. O Ayrton Lucas volta de cumprir suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que precisaram ser substituídos no intervalo do último jogo, não preocupam. Então o técnico Felipe Luiz tem aí à disposição praticamente todas as peças para poder montar um time bem ofensivo, enfim, um time que consiga essa vitória logo mais. Lógico que o Pulgar é o único que ainda está fora, está ainda fazendo transição por conta daquela lesão no pé direito, mas no mais, todos à disposição. A gente, inclusive, imagina um Flamengo da seguinte forma, ó, com Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, mas como eu disse, Ayrton Lucas está à disposição. Meio campo, Jorginho, Saul e o Arrascaeta. Arrascaeta que inclusive trava um duelo particular com o Caio Jorge, pela artilharia desse Campeonato Brasileiro, né? O Arrascaeta está com 14 gols, Caio Jorge tem 15. Lá na frente, Plata ou Carrascal, que inclusive foi muito bem na partida contra o Cruzeiro, na vitória de virada por 2-1. Foi ele que deu assistência para esses 2 gols. O pessoal começou a falar na dupla Carrasca, né? Carrascal com Arrascaeta, a dupla Carrasca do Mengão. Talvez tenha essa chance de ser titular mais uma vez. Samuel Lino lá na frente e Pedro provavelmente montando esse time para enfrentar o Cruzeiro. A outra curiosidade, que logicamente, é ver o Gabigol em ação pelo Cruzeiro aqui no Maracanã, né? Como eu disse, Maracanã que vai estar cheio. Gabigol, que foi um ídolo da torcida do Flamengo, deixou este Maracanã num jogo lotado também, na sua despedida. Já enfrentou o Flamengo, inclusive, no primeiro turno, fez o gol da vitória do Cruzeiro de pênalti, mas agora vai enfrentar aqui o ex-clube dentro do Maracanã com toda essa pressão da torcida. Vamos ver como vai ser isso logo mais. Como eu disse, ingressos esgotados, bola rolando 8h30 da noite, transmissão no Sport TV e no Premier, e toda essa expectativa para um grande jogo. Vamos ver como é que fica a tabela, como é que se ajusta tudo depois dessa competição, desse jogo, Barreto. Obrigado, Débora. Estamos mostrando aí que o aquecimento... Estamos mostrando o horário da partida, né? Tem transmissão do Sport TV às 8h30, mas é bom reforçar que o nosso aquecimento começa às 7h30. Na escalação do Flamengo ali tinha uma dúvida que é por questão física, né? Léo Pereira ou Danilo. Sim. Carrascal, não é quase que eu falo Carrasca, já formando a dupla. Carrascaeta. Carrascaeta. Carrascal e Plata virou uma dúvida técnica pelo bom desempenho que o Plata teve jogando pelo lado direito? Eu acho que, além de técnica, tática também. Eu porque acho que é mais tática. entregam coisas diferentes, né? Sim. Com o Plata você tem mais agressividade. Mais profundidade. Né? E recomposição rápida, né? Um jogador que defensivamente ajuda mais do que o Carrascal. Com o Carrascal você tem um segundo meia. Você tem um jogador que é tão criativo, não quanto o Arrascaeta, mas ele tem ali muita criatividade, muita capacidade técnica. Tem ficado claro isso nos últimos jogos do Flamengo e no jogo contra o Corinthians mais ainda, né? E você pega o lance do gol da virada do Flamengo em detalhes, assim, o gesto técnico dele, todo mundo acha que ele vai dar o passe para o Arrascaeta, ele vira o pé no último momento para o Luiz Araújo, Luiz Araújo vem, bate de chapa e vira o jogo para o Flamengo. Eu estou muito curioso para esse jogo, estou muito ansioso para esse jogo já há alguns dias, porque o Cruzeiro tem muitas possibilidades também de vir ao Maracanã e incomodar o Flamengo pelo jeito que joga. Acho que o confronto entre as equipes do primeiro turno é um bom exemplo disso, né? Foi uma das poucas equipes do campeonato que durante um bom período do jogo deixou o Flamengo em dificuldade. Acho eu que o Cruzeiro não vai ter uma postura tão agressiva hoje, vai esperar mais o Flamengo e faz isso muito bem. Todas as vezes que fez isso muito bem. Nem sempre marcando tão atrás, marcando mais ali no bloco médio, né? Começando a combater perto da linha de meio campo.
E quando rouba a bola, sai com muita velocidade com o Caio Jorge, com os jogadores de lado de campo. E até o Matheus Pereira, que conseguiu se encaixar bem nesse estilo de jogo. Eu também. Eu espero não me decepcionar, né? Com essa minha ansiedade, com essa minha grande expectativa. Acho até, tá, com todo respeito aos jogos de ontem e aos outros jogos desta quinta-feira, inclusive com o jogo de terça-feira do Galo, que abriu a rodada. Acho que é o jogo mais esperado para a rodada. E assim... E tem um componente que, na minha opinião, pode ser importante demais para o Flamengo, tá? Porque hoje a diferença ela é de 4 pontos entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo com um jogo a menos. Uma vitória hoje do Flamengo, o Flamengo coloca 7 pontos, né? A gente está olhando a tabela do campeonato. Né? Basicamente, né, a gente deixa o Cruzeiro numa situação desconfortável na tabela em termos de título, tá? E aí, no dia 19 de outubro, a gente tem o Flamengo e Palmeiras, uma vitória do Flamengo. Não vou dizer que já bate campeão, que já é para entregar a taça, mas acho que o Flamengo encaminha muito o título de 25, de campeão brasileiro de 25, se vencer hoje a equipe do Cruzeiro e se ganhar do Palmeiras no dia 19. O Flamengo tem 2 jogos em casa contra os seus perseguidores diretos. E eles se enfrentam ainda. E ganhando os 2, mantendo tudo como está hoje. Sim. Né? Se os resultados dos outros jogos forem iguais, né? Ele tem condição de abrir 7 pontos para o Cruzeiro e 5 para o Palmeiras. E se pode abrir 10 para o Cruzeiro porque tem um jogo a menos que o Cruzeiro. É lógico que o campeonato não acaba nesses jogos, mesmo que dê tudo certo para o Flamengo. Sim, né? e ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Ainda tem esse jogo. Ainda tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Que obviamente, né? Alguém vai perder pontos. Alguém vai perder pontos. Né? Ou alguém vai perder 2 pontos, ou alguém vai perder 3 pontos. E se você olha para o outro lado, tanto para o Palmeiras daqui a pouco, quanto para o Cruzeiro hoje, é a chance de se aproximar do Flamengo. Exatamente. É a melhor chance do mundo. O melhor momento do Maracanã. É porque você tem um confronto direto. É desconfortável. Porque aí é o seguinte, depende só de você, né? Não é você ficar esfregando a mão e torcer para alguém ganhar do Flamengo. Ou seja, tomara que alguém tire ponto do Flamengo. Não. Hoje o Cruzeiro tem essa possibilidade. Cruzeiro, diminuir essa distância. Para ser campeão tem que conseguir esse tipo de resultado, né? Ganhar do líder na casa dele. E aliás, a gente tem aqui, eu estava falando, né? Claro que os confrontos diretos serão muito importantes, mas você também não pode deixar ponto nos outros jogos. Eu estava fazendo uma conta aqui rápida de em qual universo o Flamengo perdeu 7 pontos recentemente. O Flamengo, para a gente chegar nessa conta, tem que voltar no jogo contra o Santos, lá no primeiro turno. Então, assim, se o Flamengo abrir 7 pontos agora, mantendo o ritmo, a média de pontuação que tem, exatamente, não pega mais, cara. É difícil. Mesmo nesse outubro super desafiador que tem. Aliás, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras, né? O Cruzeiro tem menos jogos. Se a gente olhar, a gente já botou os 3 aqui em outras situações. Esse é o outubro do Flamengo, especificamente, né? São jogos concentrados. O Palmeiras ainda tem um a mais, porque o Palmeiras vai pagar um asterisco na data FIFA contra o Juventude. Aliás, reclamou muito, né? Porque perde muitos jogadores na data FIFA. O Flamengo tem 3, 6, 7 jogos nesse mês. O Palmeiras, 8. E o Cruzeiro tem 5, se não me engano. Então, assim, essa é uma diferença que pesa a favor do Cruzeiro. Sim. Não tem como... Já era uma diferença anterior à eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, porque o Cruzeiro tinha caído cedo na Copa Sul-Americana, né? Enquanto o Flamengo e o Palmeiras seguiam na Copa do Brasil e em torneios sul-americanos. E o Flamengo, nesse mês, tem 3 jogos dentro do atual G4. E o Botafogo acabou de chegar lá, né? E além de dar rivalidade toda. Na matemática da tabela, a gente não sabe durante o jogo, mas na matemática da tabela, até um empate hoje para o Cruzeiro não é ruim. Para o Cruzeiro. Porque ele mantém uma distância de 5 pontos e vai jogar menos. Para ver se acontece alguma coisa aí, né? E vai jogar menos. Agora, a derrota... Ele pula para 7 pontos e ele tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, assim, de repente, isso pesa. Vamos trazer o Rodrigo Rocha para participar com a gente direto de Belo Horizonte, para falar desse desafio do Cruzeiro e do que o Leonardo Jardim tem à disposição. Me chamou a atenção que eu acho que a gente tem uma carinha duplicada no nosso campinho, Rodrigo. Eu vou puxar de novo para você trazer, porque eu achei que o Cruzeiro ia ter aquele time que no tempo que o Aiello guardava a ficha dele, que ele fazia até hoje. As súmulas dos jogos. Até hoje. Era conhecido como do 1 ao 11. Isso. Né? Mas ali pelo lado esquerdo tem uma dúvida. Isso, Barreto. Bom dia para você, para os amigos, para todo mundo que acompanha a redação. Todos achávamos que o Cruzeiro ia com os 11 principais para o jogo, mas ontem a gente teve a confirmação, o Guto Rabelo está acompanhando o Cruzeiro aí no Rio de Janeiro. O Wanderson, que é o titular dessa posição aí, dessa ponta esquerda, sofreu uma lombalgia e por isso está fora do jogo. O Cruzeiro vai ter então
3 desfalques. Esperava-se que só o Fagner seria um desfalque, que é quem está na transição, mas o Wanderson apareceu com essa lombalgia e o Jonathan Jesus, que foi titular no sábado contra o Vasco, substituindo o suspenso Vijalba, também está fora. Teve um trauma no joelho direito, mas aí é no banco de reservas. Para a posição do Wanderson, o Jardim eu diria que tem 5 opções para jogar, não só 2, como estão aí. A gente escolheu o Matheus Henrique e o Arroio. O Matheus Henrique é o mais provável, é quem eu apostaria, inclusive, que o Jardim vai escolher, até pelo adversário ser o Flamengo, então o Cruzeiro tem um time um pouco mais protegido. Agora, sendo o Matheus Henrique, pode ser que ele seja deslocado para a direita e o Christian vai fazer a esquerda no lugar do Wanderson. Fez isso em alguns dos últimos jogos e está mais habituado com essa função pela esquerda, o Mateuzinho pela direita. Essa seria a principal opção. O Arroio, que a gente viu aí, é um menino que vem entrando bem, reforço essa janela agora, jogador equatoriano, mas ele não jogava desde junho, não fez pré-temporada, então o Jardim, o Cruzeiro tem um cuidado com o Arroio ainda, não sei se é a hora dele começar jogando. Os outros 3 que podem aparecer, o Eduardo também já jogou por ali, está recuperado de lesão que deixou ele fora dos últimos 2 jogos. O Sinisterra também joga nessa função, mas esse é muito improvável. O Sinisterra, ele parou de jogar em março, foi contratado agora pelo Cruzeiro, fez 3 jogos, teve lesão muscular e está voltando nessa partida. Muito improvável que seja titular. E por fim, o Gabigol. Inclusive, o Gabigol era um cara que é reserva desse time, talvez seja o 12º jogador, mas na ausência do Wanderson ele pode aparecer. O Jardim evita usar Gabigol, Matheus Pereira e Caio Jorge juntos. Mas nas últimas partidas, contra o Bragantino, por exemplo, ele entrou no segundo tempo e os 3 estiveram juntos em campo. Caso ele apareça, atuando ali pela ponta direita, também o Christian iria para a esquerda. Muitas opções tem o Jardim, mas eu arriscaria que o Matheus Henrique vai ser o titular no lugar do Wanderson. Será que o Leonardo Jardim acredita em destino ou não? Por quê? Eu ele é não muito acredito. pragmático. Eu não acredito em destino, mas o Gabigol é predestinado. Ah. Eu acho que a convivência com o Gabigol, talvez, se ele não acreditava antes, não. Porque aquele jogo do primeiro turno, se aquilo não é o destino, gente, além, é claro, da competência, sim, né? Assim, algum indício tem ali, né? Roteiro melhor impossível, né? Assim, entra no final do jogo, um jogo que o Cruzeiro martelou e foi fazer o segundo gol no final. Foi melhor que o Flamengo naquele jogo. Sim. Aliás, isso é um ponto que tem que ser citado no confronto direto entre os 3 primeiros colocados. O Cruzeiro foi melhor que o Flamengo, foi melhor que o Palmeiras. Então, é um jogo bem aberto para mim hoje, mesmo dentro do Maracanã, mesmo considerando o Flamengo raramente joga mal dentro do Maracanã, poucos jogos ruins do Flamengo. É claro que o fato do jogo ter sido Mineirão também tem um ponto nisso, mas Gabigol dentro do Maracanã, agora, com toda essa estigma aí. Rodrigo, tinha chamado? Não, eu ia só aproveitar, porque o Xará, o Coutinho, destacou o desempenho contra o Flamengo. Desculpa por interromper, amigo. Mas só para lembrar que o desempenho do Cruzeiro contra o G6, de forma geral, né? Contra o Mirassol, ganha uma, empata a outra, ganha o jogo do Botafogo, ganha os 2 do Bahia, ganha do Palmeiras e do Flamengo. O Cruzeiro está muito bem contra esses grandes times do campeonato. Agora, a escalação, assim, a dúvida na escalação, assim, não é um jogador, não são 2 jogadores de lado de campo, por exemplo. Sim, porque taticamente pode não fazer sentido. Tô indo aqui pro lado esotérico da coisa. Eu falo essa dúvida do nosso campinho, do Arroio Gabigol, por que não o Gabigol? Pensei nisso. Mas eu acho que não começa. Não cabe. Não começa. Não, e eu acho... não tem a ver com a formação. Mas, por exemplo, eu acho, e aí eu entendo que, de repente, para tornar o time mais arrumado, mais ajustado, mais equilibrado dentro de campo, o jogo de hoje, no Maracanã, o jogo não é no Mineirão, talvez pese mais para o Matheus Henrique. Talvez recaia... E ele já foi utilizado nessa função recentemente. Sim. Mais atento que como segundo volante. O Leonardo Jardim usou mais o Eduardo como segundo volante do que o Matheus Henrique. O Matheus Henrique tem entrado mais pelo lado. É um jogador que ajuda na composição ali, né, na hora de fechar ali o meio-campo. Então, assim, pode ser essa a escolha pode recair em cima do Matheus Henrique. E com a bola, né, tem muita capacidade de retenção. Né? O jogador tem essa capacidade nos momentos que o Cruzeiro precisar ficar com a bola para mais o jogo, segurar mais uma pressão do Flamengo. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante aí, principalmente o placar do jogo, que o YouTube também vai entender que o vídeo é relevante, vai mandar para muitos rubro-negros
E por último, mas não menos importante, ativa as notificações aí do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai estar sendo informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, rubro-negros e rubro-negras, hoje o jogo é importantíssimo, não que os outros não sejam, mas, né, se tratando ali de tabela do Brasileiro, o Cruzeiro logo ali atrás, Flamengo ganhou ontem e já colou um pouco mais ali perto do Flamengo, hoje só a vitória interessa para o Flamengo. Tem que ganhar de qualquer forma do Cruzeiro para poder se distanciar mais da liderança também e tirar um concorrente direto ali do título, que o Cruzeiro também não deixa de ser. Vem pontuando, vem fazendo bons jogos no Brasileiro e o Flamengo precisa se consolidar cada vez mais na liderança desse campeonato. O time provavelmente vai ser o mais forte possível, como saiu aí na escalação. A única dúvida que tem é ali na lateral direita, se é o Carrascal, se é o Plata que vai entrar, mas eu tenho quase certeza que ele já vai entrar com Plata e o Carrascal pode ficar para um segundo tempo, ou se o Plata cansar, mas o fato é que o Flamengo precisa fazer o resultado hoje para acabar se isolando na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero saber de você, torcedor, quais são suas expectativas para o jogo hoje, o que o Flamengo tem que fazer para poder levar essa vitória no Maracanã e se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.